E hoje vamos falar de mais uma religião que antecede a Umbanda nessa nossa série. Hoje vamos falar sobre a Cabula. Roda a vinheta. Salve! E aí, você tá bem? Antes de dar início, antes de dar start nesse conteúdo, você que tá chegando pela primeira vez aqui, seja no canal Bate Tambor, seja no canal Pai Ricardo de Ogum, inscreva-se no nosso canal. Se você tá pelo Bate Tambor, aqui embaixo na descrição você encontra o link do canal Pai Ricardo de Ogum, que é o nosso canal novo. Então vai lá e dá essa moral pra gente. Inscreva-se no canal Pai Ricardo de Ogum também, além aqui do canal Bate Tambor, porque tem muito conteúdo para ser passado a vocês. Se você quiser se consultar comigo através do Búzio, aqui embaixo na descrição tem um contato da minha equipe. Entender melhor sua vida espiritual, sua vida amorosa, parte voltada a relacionamentos no geral, a parte financeira, profissional, tudo que está enroscando ou que está travado, tomadas de decisões. Vem comigo que eu posso te ajudar em todas essas áreas, tá certo? Orixá de Coroa também é uma especialidade do nosso jogo. Essa série conta com alguns vídeos já, né? Nós começamos falando sobre a santidade, já teve o vídeo que nós falamos sobre o Calundu e agora nós vamos falar sobre a Cabula, e esse vídeo ele vai continuar e essa série ela vai continuar. Nós temos mais alguns vídeos aí pela frente. Tem muita conversa aí para chegar, fechou? Você já ouviu falar em Cabula? Acredito que quem é da macumba aí já deve ter ouvido falar em samba de cabula, toque de cabula e assim por diante. É uma derivação que vem exatamente desse culto, dessa religião, né? A cabula é uma cultura, uma tradição banto, ou seja, uma cultura, uma tradição de espíritos, de almas, de incorporação de espíritos e almas, que ela começa basicamente na Bahia, em Salvador. Tinha um bairro lá que chamava-se Cabula também. Essa nomenclatura vem do quilombo da Cabula, quilombo do Cabula, né? E ela se expande também rapidamente no Rio de Janeiro, principalmente no fim do processo aí de escravidão, né? Quando encerra esse processo de diáspora, ela começa a ganhar uma expansão, mas ela já existia, porém não tem nada datado, vamos dizer assim, mas de boca a boca, os cabuleiros, as pessoas que eram frequentadoras já diziam que a cabula ela já existia há um bom tempo. E você vai perceber que tudo, assistindo a série desde o começo, é uma evolução em cima de outra, né? A santidade, o calundu, a própria cabula, aí chegaremos em Umbanda também, você vai tomando as suas decisões em cima disso. Então a cabula era uma cultura onde existia a incorporação sempre dando a reverência aos donos da terra, ou seja, então havia a incorporação dos espíritos na forma de caboclo ou caboclo índio, como eram falado, né? E existia a incorporação dos seus ancestrais, então da linha africana, né? E existia a incorporação e o culto, a cultura dos encantados, dos espíritos da natureza, né? Os gangas, os grandes feiticeiros, os baculos e assim por diante. Obviamente que pela época a cabula não tinha terreiros, templos, nada disso. Ela era feita dentro da mata, ela era feita na praia, ela era feita sempre num local um tanto quanto mais afastado da sociedade, porque dava merda, né? A cabula, os cabuleiros, eles já começavam a sincretizar algumas situações, né? Tinha uma cabula de Santa Maria, uma cabula de Santa Bárbara, eles já olhavam essas figuras religiosas de uma forma diferente, que a gente chama de catolicismo popular, né? Eles impulsionavam de uma forma diferente, eles conseguiam ativar em rezas e orações também, puxando para a tradição e raízes dele e conseguir unificar forças ali dentro da sua cultura, dentro dos seus ritos. Vou falar algumas particularidades da cabula para vocês ver se vocês conhecem ou têm alguma associação do que a gente tem hoje, né? Então a cabula ela era chamada de mesa, montava-se a mesa, né, para ter a cabula, né? Montava-se ali a mesa. Então as ervas, oferendas, ofertas e imagens elas iam ao chão. As ritualísticas eram chamadas de engira. Olha só, hoje a gente toca uma gira. Você vai na gira, gira do quê? Gira de baiano? Gira de preto velho? E a ritualística deles eram chamada de engira. O ajudante direto do
pai de santo, vou deixar pai de santo porque eu estou deixando essa palavra para o final, eram chamados de cambone. O cambone ou cambono era o que auxiliava diretamente as pessoas incorporadas com os seus espíritos, servindo, conversando e entendendo o que eles queriam. A cabula era, de certa forma, era dirigida por um espírito que era chamado de Tata. Então a palavra Tata era muito utilizada pelos espíritos feiticeiros ou espíritos líderes. Então nós tínhamos o Tata rompe serra, o Tata rompe mato, o Tata caveira, o Tata giramundo e assim por diante. Uma particularidade legal é que a pessoa que dirigia o ser humano ali, que a gente chama de pai de santo, hoje de Tata na quimbanda, de babá e assim por diante, ele era chamado de embanda. Umbanda em banda. Umbanda em banda. Olha que particularidade interessante, né? Ele era chamado de embanda. O embanda era o líder ali daquela cabula, daquela mesa de cabula. Segura rapidinho esse vídeo, prometo que eu não vou atrapalhar vocês, mas eu vim aqui fazer um convite. Aqui embaixo na descrição eu tenho links dos nossos cursos online. Curso de Teologia da Umbanda para entender do início, surgimento da Umbanda até os dias de hoje. Curso de Baralho Cigano com a Mãe Jessie, onde você pode aprender a arte do baralho cigano, atender pessoas ou atender a si próprio dentro das suas dúvidas. Tá aqui embaixo na descrição. Curso de erva para aprender a manipular a defumação, banhos, vários e vários procedimentos. Curso de Caminhos de Exu para entender bem os caminhos que o seu Exu tem. É um tranca-ruas das almas, ele é diferente do das encruzilhadas, que é diferente do dos cruzeiros. Aqui embaixo tem todos eles e com um valor de desconto especial para você. Dá um pulinho lá, confere e vem estudar com a gente. Corre daí, pai de santo. A Umbanda ela tem heranças da cabula? Olha que interessante isso que nós vamos falar aqui, se ela tem herança da cabula. Na verdade, a Umbanda, quando o Zélio fala sobre Umbanda, né, que ele demora a falar a palavra Umbanda também, né, as pessoas falam muito sobre o embranquecimento, ela vem exatamente isso, para diferenciar da cultura do negro para aquela cultura, porque na cabula tudo era possível, né, não tinha muito o dogma de bem, o mal, certo ou errado, né, tudo era possível através da paga e da conversa ali com o espírito que estava por ali. Então qualquer ritualística era possível. Isso era muito contra a uma cultura ou pessoas que tinham uma crença maior no espiritismo ou até no catolicismo. Então aí surge a Umbanda para bater de frente com a cabula, com os cabuleiros. Então já havia uma Umbanda acontecendo dos negros e passa a surgir uma Umbanda ali, bandeira branca, Umbanda demanda e assim por diante. Mas exatamente na mesma pegada ritualística, com caboclo, com preto velho, tirando os Exus de fora, tirando uma nomenclatura afro da frente ali também, de certa forma. Então todas as influências da cabula estavam ali, mesmo porque há relatos que Zélio e o avô dele eram frequentadores também, volta e meia, de algumas mesas de cabula e macumba carioca. Infelizmente a gente não ouve mais falar em cabula hoje, porque a cabula sofreu uma perseguição gigantesca. Enquanto, de certa forma, tiraram fora a Umbanda, cristianizando ela, colocando ela extremamente espírita, vamos dizer assim, a cabula seguiu pela resistência e ela passou por um período de perseguição muito grande da igreja. Né? Então a igreja, junto com a polícia, no caso na época, ela começa a armar buscas para derrubar e fechar e finalizar terreiros de cabula, né? Terreiros, casas de cabula. E como fazia isso? Derrubando os cabuleiros, da forma que você está entendendo mesmo, não posso ser mais explícito do que isso. Né? Por quê? Porque a cabula ela era passada do cabuleiro para outros. Você, enquanto frequentador, você não tinha os segredos do que tem um embanda, o pai de santo, né? Só quando ele passasse para outro para que isso expandisse. Então começaram essa perseguição, de certa forma, para encerrar com esse ciclo. Eu deixei até datado aqui, que ficava mais fácil, né? Para a gente ter um entendimento, né? Dessa perseguição final. Eu vou contar mais um relato para vocês.
A intervenção do bispo chegou ao ponto de fazer o governo considerar a cabula uma atividade criminosa, e a cabula defendeu-se caindo na clandestinidade, disfarçando sua atividade na prática do espiritismo, que era tolerado pelas autoridades policiais. Que foi exatamente o que Zélio fez. Ele olhou a cultura negra que estava ali, ele transportou para o espiritismo e para o catolicismo, deu o nome de Umbanda, que já existe, que Umbanda nada mais nada menos é a arte de cura, né? O Quimbanda, que é o feiticeiro. Quando eu digo Quimbanda, não estou me referindo aos Quimbandas hoje que dá o trato a Exu. O Quimbanda, o feiticeiro, o curador, ele praticava Umbanda, que era a arte de curar, né? Então essa palavra já existente, já junto com o Umbanda, ele acaba trazendo esse nome depois e transformando ela numa figura mais europeizada, vamos dizer assim, com o kardecismo e com o catolicismo. Sendo assim, conseguia passar aí pelos longos dos tempos. Vai alguém vir falar assim, ah, mas você não acha que isso foi uma ferramenta para a Umbanda sobreviver até hoje? Não, não acho que foi uma ferramenta, porque depois que acabar esse processo de perseguição, continua, né? Tem áudios de Zélio mais para o fim da vida falando que não deve nada para as linhagens africanas, para o povo africano e etc, né? Então, segue com a mesma mentalidade até o fim e é isso, né? Mas tem vídeos no canal Bate Tambor falando um pouco mais sobre isso. Não vou entrar nessa particularidade agora. Essa situação durou até os anos 20, quando veio a surgir no sertão de Itaúnas um branco atuando também na mesa de Santa Maria. Tratava-se de um fazendeiro de origem portuguesa com o nome Duca Torá. Ficaria famoso como curandeiro, milagreiro, mas que, segundo seu parente Lauro Vasconcelo Nascimento, de 87 anos, todo mundo conhecia ele em Itaúnas como o seu Dodozinho. Duca Torá era cabuleiro que jamais tratou do mal na sua casa e na sua mesa. Acabou sendo, por isso, usado pela elite para incentivar ainda mais o combate à cabula dos feiticeiros negros. Tá? E não tem esse fator de, mas está falando sobre magia negra. Não, é sobre os negros, realmente. Tá? Em 1941, morria Duca Torá e a população da região voltava a sentir novamente a presença forte da cabula feita pelos negros. Era comum, inclusive nesta época, se esconder a vítima do feiticeiro como forma de salvar-lhe a vida. Já era final dos anos 40 para início dos anos 50, quando finalmente o governo enviou à região levas de policiais para dar um fim na cabula, como desejava também as autoridades de São Mateus e principalmente de Conceição da Barra. À frente seguiu o mais temido de todos os oficiais na história da PM, o Major Djalma Borges, que promoveu a impiedosa matança de feiticeiros conhecidos na região como cabuleiros. Não deixou sequer um único cabuleiro vivo. Extinguiu literalmente a cabula, cujo segredo ritual não chegou-se a conhecer, pois eles negaram todos os cabuleiros, muitos dos quais debaixo de sessões de tortura, como mais tarde o próprio oficial revelaria aos seus superiores. O que leva a crer que a cabula acabou, mas consigo todos os segredos, pelos quais anos a fio combateram diversas gerações das elites nos rituais dos estados. Eu tentei ler um pouco mais rápido para não ficar tão confuso, espero que eu não tenha embolado muito as palavras, mas só para entender que sim, era anos já 1940, 1950, e essa perseguição continuava e acontecia, e assim foi exterminada a religião, e assim se expande de certa forma mais ainda a religião de Umbanda, chegando a São Paulo e outros eixos também, certo? E aí, você conhecia um pouco da história? A cabula ela pode facilmente render um vídeo de mais de 1 hora ou várias partes. Se você quiser mais uma parte sobre ela, comenta aqui embaixo, parte 2, que eu trago mais particularidades. Hoje foi uma pincelada para a gente entender um pouco de como as coisas funcionavam, fechou? E é isso aí, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, curtir e compartilhar, é extremamente importante, principalmente aqui embaixo no canal Pai Ricardo de Ogum. Dá essa moral lá pra gente crescer essa rede antes que essa daqui chegue pro fim ou termine, que tá quase para acontecer. Então inscreva-se aqui no Bate Tambor e se inscreva também no canal Pai Ricardo de Ogum. Fechado? Beijo pra vocês e até a próxima. E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas
tem esse aqui em cima também, que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí.